Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso quarto dia de aula de missões 1 e 2. Estamos no segundo bloco da nossa aula. Estamos trabalhando aqui no livro Assim Está Escrito. E agora vamos entrar no item número 4. O propósito esclarecido a Moisés. Falamos que Abraão foi eleito. Essa eleição teve um propósito. Depois trabalhamos sobre que essa eleição e esse propósito é repetido diversas vezes com Abraão e depois com seus demais filhos, que são seus herdeiros, e agora chegam a Moisés e a todo Israel. Então vamos lá. Continuando aqui nossa gravação, vou compartilhar aqui na tela para vocês. Quando eu compartilho, eu não sei por que razão minha câmera desaparece. Vamos lá. Estão vendo o propósito esclarecido a Moisés? Sim. Joia. Mais uma vez, a frase que eu tinha dito há pouco, tinha tudo para dar errado e deu muito certo com Abraão, com Isaac e com Jacó. E aqui também com o povo de Deus lá no Egito, tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo. Por quê, irmãos? A virtude estava neles? Ou a virtude era de Deus sobre eles? Né? De fato, Deus escolheu esse povo, é um povo eleito. Não podemos negar. Mas é a graça de Deus sobre todos eles. E agora, esse mesmo povo, que é o povo monoteísta, que proclama um único Deus sobre todos os demais deuses, ele vai ser glorificado no maior império daqueles dias. Nós não podemos se esquecer que o Egito, ele conseguiu ser um dos maiores impérios da antiguidade. Até o século XIX, se dizia, entre a arqueologia e os historiadores, que o Egito era o berço de todas as civilizações, que dali do Egito tinha nascido todas as civilizações. Por quê? Porque era praticamente consenso que foi uma das principais nações no mundo antigo. Mas depois de 1900, com alguns arqueólogos importantes, realmente eles chegaram a descobrir aquilo que a Bíblia diz, que em Ur dos Caldeus, na Suméria, ali sim foi o berço das civilizações, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí mudou, então, a história mundial. Percebam que a Bíblia falava que as nações, ou seja, as civilizações tinham nascido ali entre o rio Tigre e Eufrates. A história antiga dizia que era o Egito. E por que os historiadores e arqueólogos antigos diziam que era o Egito? Por causa do que, durante muitos séculos, se via como restos de uma grande civilização. Nós não tínhamos praticamente nada que até 1900 da Suméria. Depois, por causa das escavações, por causa de arqueólogos, e aí realmente se datou que antes mesmo do Egito, uma nação muito anterior já existia ali na Suméria, né? Então, agora, o povo de Deus está no Egito. E vocês sabem e vão se recordar que o Egito era uma potência mundial, era um império naqueles dias. E lá no meio desse grande império, que também era um império politeísta, Deus faz questão de manifestar a glória dele, a glória do Deus de Israel, mostrando o seu poder sobre todos eles. Então, leia para nós, Maísa, essa parte, por gentileza. Sim, o propósito esclarecido a Moisés. O povo hebreu mudou-se de Canaã para Gozém, durante o tempo em que Jacó viveu. Aqui o povo de Israel viveu em paz e abundância, até que uma troca de dinastia no Egito trouxe condições idênticas às de uma escravidão. Suponhamos que durante aqueles dias de servidão, as tradições religiosas de Abraão, Isaque e Jacó foram fielmente transmitidas de pai e filho.
e que a ideia a respeito de Jeová chegou a ser vaga e seu culto interrompido. Se ele era o Deus dos israelitas, parecia não ter poder para ajudá-los em tempo de grandes necessidades. Um reavivamento do culto a Jeová devia ser precedido por uma demonstração do seu poder. Aqui, né, pode ver que o nosso irmão, obrigado, Maísa, nosso irmão, ele vai mencionar sobre essa possibilidade de, suponhamos que, né, as tradições fossem esquecidas. Ele está supondo, tá, irmãos? Uma coisa é fato. As tradições de pais para filhos foram passadas. Esses filhos foram tementes. Porque, meus irmãos, lembrem-se disso. Quando os descendentes não dão valor, fica muito difícil a perpetuidade. Mas quando dão valor, fica muito fácil a perpetuidade. Podem ver que muitas vezes, na história bíblica, a gente vai ver isso, que alguns filhos não preservaram aqueles ensinos e netos dos seus antepassados, e por essa razão vão se perdendo. No caso, eles ficaram 430 anos no Egito e houve uma perpetuidade. No entanto, em meio a toda a fé que eles tiveram, uma nova dinastia se levanta no Egito e os escraviza. E aqui, Deus mostra a sua glória, o seu poder. Lembram, irmãos, que eu falei no primeiro bloco que o Deus de Israel era apresentado como o Senhor de guerra, o Senhor das guerras, o Senhor dos exércitos. Deixa eu gastar um minuto aqui com vocês, fazendo uma explicação. Lembram que nós mencionamos sobre a característica centrípeta e centrífuga? Por que naqueles dias Deus fazia questão de se mostrar como o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso? Era bem simples, irmãos. Porque vocês têm que lembrar que na antiguidade, uma nação, geralmente, ela estava ligada ao seu Deus. E não tinha nação que não tivesse ali uma religião ou uma fé, ou um credo. Então, na realidade, quando Deus se mostra e se revela ao seu povo e às demais nações como o Senhor de guerra, ou o Senhor da guerra, ou o Senhor dos exércitos, o que ele estava dizendo para as demais nações? Não há ninguém como eu. Não há ninguém como o Deus de Israel. E ele pega agora a maior nação dos seus dias, o maior império dos seus dias, e mostra o poder dele sobre os deuses do Egito. Que, de fato, o Egito poderia ter liberado Israel sem querer ter escravizado eles. Mesmo que tivesse escravizado no primeiro momento, vamos comparar aqui o Império Medo-Persa ao Império Egito. Quando Dário assume o trono do Império Medo-Persa e assume ali, conquistando a Babilônia, e depois esse Império Medo-Persa é passado para Ciro, vocês vão ver que, até mesmo na história universal, se encontraram um material que nós trabalhamos, inclusive, em Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, que era o rolo de Ciro. Lembra o rolo de Ciro? Lembram? Sim. Nós trabalhamos também Introdução ao Novo Testamento 1. O que era o rolo de Ciro, se não um dos maiores achados arqueológicos sobre Ciro tratando bem as demais nações que estavam debaixo do quê? Debaixo da sua autoridade. E entre as nações, a principal foi a nação de Israel, que Ciro permite o retorno, e não só permite o retorno, mas permite com que eles retornem com todos os seus tesouros. E olha que interessante, não apenas os tesouros que tinham sido capturados por Nabucodonosor, que estavam ali no depósito dos palácios, mas no momento em que eles regressam, Ciro também faz uma convocação para todos os povos darem donativos ao Deus de Israel. E vocês lendo o livro de Esdras,
e depois vocês vendo outros livros ali, crônicas, etc. e tal, principalmente o livro de Esdras, né? Você vai ver o quê? Que Ciro, ele não só faz com que o povo retorne com dignidade, mas ele faz menção para que todos os povos adorem o Deus de Israel, e ele mesmo prestigia o Deus de Israel e faz com que ofertas dele próprio e do seu reino sejam destinados aos judeus. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Era consenso na antiguidade, por vários reinos, que o Deus de Israel era Deus sobre todos os deuses. Isso não começou apenas ali nos dias de Ciro. Isso começou aqui nos dias do Egito. O povo de Deus no Egito e a maneira em que Deus destrói o Egito se perpetuou para as outras nações. Então, o Deus de Israel ele era visto como o Deus dos deuses. Por isso que nos dias dos profetas, quando Elias, lá na escola dos profetas, ali já um pouco depois de Davi, por volta do ano 700 e pouco, no reino dividido, entre o ano 700 e 800, quando ele começa a escola dos profetas Elias e depois Eliseu, que nós vemos que o povo de Deus está adorando a Jeová e a Baal. Por que eles adoravam a Jeová e a Baal? Porque Jeová era o Deus dos deuses, o Senhor da guerra. Ninguém era igual a ele, porque ele destronou o Egito. Ele aniquilava os inimigos. Mas Baal era o deus da prosperidade e Aserá era a deusa da fertilidade. Então é o seguinte, com Deus de Israel ninguém briga e ninguém luta, porque ele destrói todos. No entanto, se você quer comida, Baal te dá. E aí vem o profeta Elias e diz, não fiquem cocheando entre dois pensamentos, não fiquem sendo coxos, ou mancando, né? Tendo dúvida. Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus, sigam Baal. Porque essa revelação de que o Deus de Israel era o Deus sobre todos os deuses, Deus deixou uma marca no Velho Testamento tão poderosa que, inclusive, o povo de Deus, que é Israel, podem ver que é Deus quem luta protegendo Israel, é Deus quem abate os inimigos, e a hora é o próprio Deus que abate o seu próprio povo. Podem ver que quando os filisteus capturam a arca nos dias de Eli, eles se vangloriam, porque Dagon venceu quem? Jeová. E aí eles levam a arca para o templo de Dagon. E aí o que Deus faz com Dagon? Ele se prostra. No dia seguinte, ele se despedaça. Depois vem sobre eles o que? Pragas. Eles levam a arca para 5 cidades dos filisteus e nas 5 cidades só desgraça. E aí eles encaminham a arca de volta, porque quando Deus queria, inclusive, corrigir os seus servos, quem corrigia era Deus, não eram as demais nações. Olha que interessante. Com a nação de Deus, ele cuidava e ele protegia. Enquanto essa nação era bênção, ele lutava contra as outras nações. Mas quando essa nação se corrompia, o próprio Deus também disciplinava esse povo. É aí onde entra o cativeiro assírio e depois vem o cativeiro babilônico. Quem vence os israelitas, tribo do norte, e quem vence os judeus, tribo do sul, são os inimigos. Não são os samaritanos, não são os assírios, não são os babilônicos. É Deus. É Deus usando os babilônicos, é Deus usando os assírios. E podem ver que essa mensagem fica em toda a Bíblia. E podem ver que é como se Deus estivesse dizendo, do meu povo cuido eu. Eles são eleitos por um propósito sacerdotal, mas já que eles perderam a sua característica, agora eu vou puni-los, eu vou feri-los para sará-los. E aí Deus sara cada um dos seus servos nos lugares mais variados. Deus sara a tribo de Judá, onde? Na Babilônia. Então, olha só como Deus sempre era visto por todas as nações. E nos impérios medo-persas não foi diferente. Conta-se a história, irmãos, nós não temos o relato bíblico, mas quando Alexandre o Grande estava conquistando as nações,
A única nação que ele não despedaçou foi quem? Os judeus. Porque, segundo alguns historiadores, vão falar que Alexandre teve como se fosse uma visão de Deus, não mexa com essa nação. E aí Alexandre respeita o povo judeu. Podem ver que isso vai acontecer, irmãos, durante toda a história. Por quê? Porque quem luta contra o povo de Deus, luta contra o próprio Deus. E no Novo Testamento nós temos uma boa demonstração disso, que é Paulo perseguindo quem? Agora a igreja. Que a igreja agora representa quem? O novo Israel. E quem luta contra a igreja, luta contra Jesus. Interessante, né? Então, é o propósito de Deus sendo revelado. Então, lembrem disso, irmãos. Por isso que no Velho Testamento, Deus se mostrava como Deus forte, poderoso, Senhor de guerra, para mostrar para as demais nações que não havia ninguém como ele. Então, sempre ficou claro essa mensagem para todas as nações, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Amém. Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? Sobre essa visão das pessoas enxergarem Deus, né, como o Senhor sobre todas as coisas, o senhor fez menção ali do povo assírio, eu lembrei da oração de Abacuque, né? Abacuque lá afligido com tudo que está acontecendo, ele ora e Deus vai empregar justiça usando o povo assírio. Que deixa ele alarmado, inclusive. Não Deus, eles não, os caras são terríveis. Exatamente. Né? Então, Deus, até quando ele corrigia o seu povo, irmãos, era uma maneira de dizer, olha, eu estou no controle. Se vocês me obedecem, eu luto por vocês. Se vocês me desobedecem, eu vou ser contra vocês. Então, sempre ficou muito claro isso, né? Nas páginas da Bíblia. Tá bom? Maravilha, meus irmãos. Vamos lá, então. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. Jóia. Então, aqui a gente está falando em Moisés, né? O propósito esclarecido a Moisés. Eu gosto demais do texto que nós lemos no início da aula, que é esse daqui, Êxodo 19, 3 ao 6, que até está aqui de novo. Ó. Leia para nós, mas... Aliás, leia para nós, irmã Cleusa, consegue ler? Esse texto que eu grifei? Não, sim. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó. Isso, é um E, né? Anunciarás aos filhos de Israel. Tá meio difícil para mim identificar as letras, mas vamos lá. Não tem problema, então eu continuo, minha irmã, não tem problema. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Povo peculiar, propriedade pessoal. Toda a terra é de Deus. Tudo é de Deus. Mas Deus, com Moisés e com o povo de Israel, faz dele um povo sacerdotal, um povo santo. Então, nós sabemos que hoje a igreja representa esse povo de Deus, tá bom? Então, olha só, mais uma vez, Deus estava dizendo, vocês são o quê? Um reino sacerdotal. E só lembrando, né, qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era o quê? Era fazer esse trabalho de mediar entre Deus e o homem, é o mediador. O sacerdote é aquele que pega o homem e leva a Deus. Então, Israel, mesmo tendo essa função centrípeta,
que nós trabalhamos nas aulas passadas, aonde os olhos olhavam de fora para dentro, ou seja, todas as nações viam a glória do Deus de Israel, mas agora eles precisavam apenas ser uma nação sacerdotal, só isso. E ao fazer isso, eles estavam se tornando bem-sucedidos. Quando eles não faziam isso, eles estavam perdendo a sua característica. E podem ver que Deus, de fato, separa eles de uma forma muito linda, separando os pastores, os levitas e cada tribo, né? Para quê? Para que se cumprisse o propósito de Deus sobre a terra, que era anunciar para todos a glória de Deus, né? Então, tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida até aí? Tudo bem. Né? Eu quero crer que o livro ele é bem autoexplicativo e os irmãos não vão ter dúvidas sobre essa questão. Querem fazer algum comentário sobre essa parte? Não. Tranquilo, pastor. Né? Eu, particularmente, fico feliz de ver um livro como esse, irmãos, porque vai quebrando os tabus, sabe? Esses que vêm à igreja com e o povo de Deus, ou mesmo os judeus de hoje, né? Hoje pode ver, uma quantidade de pessoas dizem assim, os judeus são um povo eleito, eles são especiais. Não, meus irmãos. Os judeus, eles são um povo especial como cada nação é especial. Se eles não estiverem em Cristo, eles não se diferem de nenhuma outra nação. Qual é o privilégio deles como etnia? Aí sim há um privilégio, porque você poder correr no seu sangue, o sangue que um dia existiu em Abraão e nos demais descendentes, isso é um privilégio, claro que é, mas isso não é tudo. Na história do povo judeu, tiveram muitos filhos de Abraão que foram apóstatas, viraram as costas, negaram a fé, se rebelaram contra o Eterno e não foi o fato da etnia que os fez ser melhor. Então, essa ideia que nem nós vemos, né, muitos irmãos, muitos pastores, eles colocam o povo judeu como se eles fossem melhores do que todos. Isso é errado. Tá bom, meus irmãos? Todos os povos são muito importantes. Mas na perspectiva do Novo Testamento, se alguém está na videira verdadeira, isso tem sentido. Agora, como Paulo disse também lá em Romanos, que eles eram essa oliveira. E aí Deus pegou nós, que éramos oliveiras bravas, e fomos enxertados nessa oliveira. Mas se eles foram despedaçados e lançados fora da oliveira, e se um dia Deus quiser enxertá-los de novo, nós não podemos tratá-lo com desprezo. Como eu disse, irmãos, há um privilégio pela etnia, mas eles não se tornam melhores ou mais amados porque eles são judeus. Podem ver que há um exagero por parte de muitos irmãos. Tem irmãos que falam assim, não, os judeus eles são abençoados. É como se assim, nasceu judeu, vai para o céu. Não, meus irmãos. Judas Iscariotes era judeu e era apóstolo, e nem por isso ele está no céu. Pelo menos é o que eu acredito. Então, Saul a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que saber disso, porque os israelitas tiveram esse propósito, mesmo lá no Egito. E aqui vamos fazer um acréscimo, irmãos. Quando Moisés sai do Egito, muitos egípcios saem também com Moisés. Então, muitos egípcios entram agora na linhagem de quem? Na linhagem dos hebreus. E depois, quando Deus conquista Canaã com Josué, muitos cananeus se tornam israelitas. O próprio Caleb era filho de Jefoné. Possivelmente, os antepassados de Caleb era um cananeu. Da linhagem de Jesus, nós temos Raabe e Ruth. Temos ali uma moradora de Jericó e uma moabita. Ou seja, outros povos. Quando nós vemos ali em Josué, os gibeonitas eram também cananeus. Ou seja, quando nós pegamos, de fato, a história do povo de Deus, nós vamos ter muitos outros povos entrando na linhagem, se misturando com quem? Com os judeus. Quando nós temos, por exemplo, Davi
no seu momento melhor de reinado e de glória, eles tinham os peletitas e tinham um outro grupo também, que eram quem? Eram soldados de outras nações que trabalhavam para quem? Trabalhavam para Davi. E com certeza muitos desses soldados e capitães e valentes de Davi, muitos eram de outras nações e passam a linhagem do povo hebreu, ou seja, há uma mistura. Então, em tese, o que é um judeu? Se não, como foi Abraão, um politeísta que vira agora um monoteísta. E agora, dentro dessa fé monoteísta, Deus vai trazendo outros politeístas que também deixam o politeísmo e vão se tornando monoteístas e se misturam na linhagem. Isso é muito importante a gente saber, viu, irmãos? E por que, de fato, há uma separação entre os judeus e os samaritanos? Porque, como nós aprendemos em introdução ao Novo Testamento 1, os samaritanos ali já era uma mistura, eu diria, bem corrompida, e eles poderiam ter se incluído agora a fé dos judeus, mas eles quiseram se manter como judeus e babilônicos, cultuando deuses babilônicos. Mas se nós pegássemos os samaritanos logo num primeiro momento, nós vemos que, mesmo eles sendo misturados, o problema não foi a mistura consanguínea. O problema maior foi o quê? A mistura espiritual. Porque eles, quando vão e são deportados para Samaria, e vêm babilônicos e vão habitar ali na Samaria, logo na sequência, vocês vão lembrar que muitas feras começam a devorar ali os judeus, ou melhor, os israelitas que estão morando na tribo do norte, juntamente com o povo babilônico. E então o que acontece? Começa a ter até mesmo uma nova migração de israelitas e levitas para poder invocar o Deus da terra. Vocês vão lembrar dessa expressão lá atrás. Por que isso? Voltando um pouco às suas raízes. Só que os samaritanos, eles não queriam, de fato, se desprender dos seus costumes pagãos. Podem ver que quando Israel vai para o cativeiro babilônico, e lá ficam por 70 anos, com o Ciro eles regressam. Quando eles regressam com o Ciro e começam a construir o templo, os samaritanos querem novamente reconstruir o templo com os judeus ali com Zorobabel e Josué dizem, não, essa tarefa é nossa, nós não precisamos da ajuda de vocês. Os samaritanos, eles eram tão mal intencionados que eles mandam carta agora para o novo imperador. Para quê? Para que a obra seja paralisada. Porque nós vemos que eles tinham se corrompido totalmente. Ou seja, a corrupção deles era espiritual. Então, irmãos, guardem isso, né? Dentro da história do povo judeu, sempre tiveram outros que se aproximam e que se unem ao Deus de Israel e ali agora se filiam e casam-se e passam a temer o Deus de Israel. Em outras palavras, o que é o povo judeu, se não na antiguidade, muitos outros povos que deixavam os ídolos e agora vinham seguir e amar o Deus de Israel. Por isso que eu disse que é uma fé onde as outras nações olhavam para dentro. Dentro de onde? Dentro de Canaã, dentro de Jerusalém, Sião, no templo. E iam buscar em Deus, tá bom? Então, com Moisés, a gente vê tudo isso. E com os demais descendentes do povo de Deus. Quanto tempo de gravação, meus irmãos? 29 minutos. Quanto? 29. Tá bom. Então, vamos continuar aqui. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tudo jóia. Vamos lá, continuando aqui o livro, né? Agora, na história primitiva. Aí vem uma síntese de Josué a 2 Crônicas, que tudo é o que eu acabei de dizer agora. A gente vai ver o que Deus, mais uma vez, mostrando que esse povo, que era um povo sacerdotal, tinha um dever. Qual era o dever dele? Anunciar o Deus de Israel para todos os demais deuses. E a grande pergunta que fica é, o povo de Deus no Velho Testamento acertou nessa missão ou errou nessa missão?
que vocês me dizem? Falhou. Por que falharam? Porque não foram luz para as demais nações. Exatamente. Eles se perderam com as bênçãos e prosperidade? Sim, se perderam. Ou se perderam. Aqui o livro de Ruth, irmãos. Vocês lembram que momento da história está o livro de Ruth? Ele é escrito em que época? Antes dos juízes, né? Ou durante o período, possivelmente. Sim. Você vai notar que o livro de Ruth, possivelmente escrito por Samuel, é uma denúncia em que Samuel está dando a quem? Ao povo de Deus que durante 300 anos se esqueceu de Deus. Ou pelo menos se esquecia e voltava, se esquecia e voltava, se esquecia e voltava. Eram juízes que começavam bem e se desviavam, como é o caso, por exemplo, do próprio Gideão. Eu não sei se vocês vão lembrar que Gideão, ele começa muito bem, mas o final de Gideão não é tão bem. Quais outros juízes foram assim, irmãos? Sansão. Sansão é o grande exemplo. Jefté quer fazer o sacrifício da sua filha, lembram disso? Ou melhor, faz um voto dizendo que faria um sacrifício humano e, por acaso, a primeira pessoa que ele vê é a sua filha. Lembram desse episódio? Lembram que durante o livro de Juízes temos ali a história dos levitas e dos sacerdotes corruptos? Lembram disso? Levita de aluguel? Recordam-se ou não? Consegue lembrar do levita de aluguel? No livro de Juízes, irmãos, é um período negro da história do povo de Deus, porque esse povo que tinha conquistado a terra com Josué, agora tinha se esquecido do seu Deus. E aí a história se repetia. Deus muitas vezes permitia com que o inimigo prevalecesse para que eles voltassem a buscar a Deus. Irmãos, igualzinho na história da nossa vida. Quantas são as vezes que Deus fecha a porta de pessoas para abrir os olhos das pessoas? É Deus, irmãos. Domingo eu preguei uma mensagem que eu falei sobre o antes e o depois. E eu preguei o profeta Ageu. E é bem interessante na história do profeta Ageu, porque o profeta Ageu, ele é, junto com Zacarias, os dois profetas que vão ser as vozes de Deus para atear fogo no povo que tinha regressado para reconstruir o templo. Olha que interessante. Quando Deus envia o seu povo ao cativeiro da Babilônia, e um pouco antes veio o cativeiro assírio, Deus levantou tantos profetas e o povo foi tão rebelde, por isso que vieram os dois cativeiros. Mas agora que o povo tinha aprendido lá no cativeiro babilônico, Deus precisou só de dois profetas, Ageu e Zacarias. E quando a gente pega o livro de Esdras, vocês vão ver que quando a construção do templo para, por volta de 15 anos, por causa daquele levante dos samaritanos, o povo de Deus se acomoda. E o povo de Deus, por eles terem regressado debaixo de um edito de Ciro muito glamuroso, eles estavam bem. Eles estavam prosperando. Então, eles continuaram cuidando das suas casas, das suas vinhas, do seu campo, do seu gado. E aí, onde é levantado o profeta Ageu, dizendo mais ou menos isso. Como que vocês se esquecem da casa de Deus enquanto vocês estão morando em casas de fino acabamento? Foi por essa razão que eu toquei sobre vocês, dando ferrugem, dando mofo, fazendo com que vocês plantem muito e colham pouco. Mas olha que interessante, né? Eles ainda assim eram abençoados, né?
Porque quando eles iam pegar algo no celeiro, ainda eles iam esperando 100, tinha 50. Olha como Deus tinha sido misericordioso com esse povo. Mas Deus estava falando o que para eles ali? Olha, eu tô ferindo vocês, porque eu quero curar vocês, porque vocês se esqueceram da minha casa. Então o profeta Ageu leva uma palavra a Zorobabel e a Josué. Zorobabel e Josué, irmãos, quem era Zorobabel? Zorobabel era um dos descendentes de Judá e Josué era o sumo sacerdote. E eles eram fiéis, mesmo tendo tido alguns erros, eles não perderam a fé, mas a obra de Deus você não faz sozinho. A obra de Deus você faz no coletivo. Então Deus levanta agora 2 profetas que eram parentes, Ageu e Zacarias, para despertar eles e para despertar a nação. Quando Ageu começa a profetizar, Zorobabel e Josué creem, e o povo crê. E eles, então, mesmo tendo um edito agora do novo imperador, que era para eles pararem a construção, eles pegam e avançam, reconstruindo a casa de Deus. E aí os samaritanos, então, novamente mandam uma carta para o imperador, dizendo, olha, esse povo rebelde, que você tinha dito para parar a construção, agora voltaram a construir. E aí é quando ali já teve uma troca, porque se passaram 15 anos, o novo imperador, então, vai atrás dos documentos para ver se, de fato, não tinha tido algum outro edito real de algum outro imperador. E aí ele descobre, esse novo imperador, que Ciro tinha decretado a reconstrução do templo. Só que olha que interessante, irmãos. Aonde estava esse decreto de Ciro? Esse decreto de Ciro estava a 480 quilômetros de distância da onde os imperadores medo-persas moravam. Possivelmente, quando Ciro fez esse decreto, ele estava numa casa de veraneio. Quando você lê os textos bíblicos, você vai ver que ele está numa outra região. Só que acontece, quando os samaritanos se levantaram contra o novo imperador, ele não viu nenhum edito. Por isso que ele pediu para impedir. Mas durante esse período de 15 anos, o que acontece? Deus, então, começou a tocar no povo dele. Para quê? Para que o povo dele começasse a buscar a presença de Deus. Porque, irmãos, vocês têm que lembrar que o que representava o templo? O templo representava a glória de Deus sobre quem? Sobre o seu povo, Judá, sobre Sião, sobre Israel e sobre todas as nações. Então, não ter casa de Deus era não ter glória de Deus. E por 15 anos, eles não puderam fazer nada, a não ser orar. E principalmente, quem orou muito? Zorobabel e Josué. E aí Deus levanta esses 2 profetas desafiam o povo, desafiam os líderes, e eles começam a reconstrução. Os inimigos, então, escrevem de novo carta ao imperador, e o imperador, então, começa a buscar e vai achar o edito de Ciro a 480 quilômetros de distância. Só para efeito de dias de hoje, é como se fosse daqui no Rio de Janeiro. Só que é a cavalo, né, meus irmãos? A gente tem que lembrar que para você fazer uma pesquisa é bem diferente, né? Mas lembra que eu falei que o povo de Deus tinha orado? E quando o povo de Deus ora, Deus move o céu, Deus move a terra, Deus move tudo. E aí, então, agora esse mesmo e o novo imperador, então, vai dizer para o samaritano, olha, samaritanos, não impeçam esse povo. E, aliás, os donativos que eram para vocês mandarem para mim, Império Medo-Persa, agora eu quero que vocês enviem para Zorobabel, que é o governador, e para Josué, para que, se eles precisarem de alguma coisa, eles vão poder pedir para vocês. E não façam nada, porque se vocês fizerem alguma coisa contra eles, eu vou sentenciar vocês e aí tem uma lista bem interessante de castigos que o imperador estava dando aos samaritanos. E depois o próprio novo imperador vai dizer o seguinte: orem por mim, orem pelo palácio e orem por todas as nações, para que realmente o Deus de Israel nos abençoe. E aí, durante esses últimos 5 anos, Zorobabel e Josué, eles reconstroem o templo. Ou seja, do início, quando eles começaram, até o final, demorou-se 20 anos. Mas vocês têm que lembrar que durante 15 anos ficou parada a obra.
E nesse período, quem foi usado por Deus para atear fogo e um desafio da parte de Deus ser colocado sobre o povo de Deus foi quem? Foi Ageu e Zacarias. Lindo, irmãos, lindo. E a palavra de Deus vai dizer, inclusive, que Zorobabel, ele era como um anel de selo. O anel selo lembram que os reis tinham um anel selo? Que representava o que? A autoridade, representava um poder. Deus estava dizendo que Zorobabel era o anel selo dele. E Deus também disse por meio de Zacarias, Zorobabel, você lançará a pedra fundamental e você concluirá essa obra. Oh, meus irmãos, coisa linda. E ele, de fato, faz isso. E depois ele disse para Josué, o sumo sacerdote, Satanás se levantou fazendo acusações contra você, mas eu estou te perdoando, Josué. Eu coloco sobre você uma coroa, porque você, Josué, é como um tição tirado do fogo. Ali Josué estava representando todos os sacerdotes e levitas e, ao mesmo tempo, representando todo Israel. E ali também Deus vai chamar Josué, por meio dos sacerdotes, Zacarias vai falar para ele que você representa o renovo, já fazendo menção de Jesus na vida do sumo sacerdote. Então, meus irmãos, aqui a gente vai ter toda a história, né? Desde Josué, Juízes, o reino de Davi, as promessas de Davi, o reino dividido, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, a ida para o cativeiro e o regresso. Ou seja, porque o autor põe aqui, como nós vimos, do livro de Ruth, até mesmo, ou melhor, do livro do início, né, que é o livro de Josué, até mesmo Crônicas, porque ele está querendo dar uma ideia de toda a síntese do Velho Testamento. Porque eu não sei se vocês lembram, quem foi que escreveu Crônicas? Vocês lembram quem escreveu Crônicas, irmãos? Jeremias. Hã? Jeremias? Não. Reis, que foi Jeremias. Desculpa, então. Esdras, né? Crônicas, um pouquinho depois, um parente de Jeremias. Foi o Esdras? Exato. Agora, olha que fantástico, irmãos. Eu estou pregando sobre os profetas, então eu estou apaixonado. Parece que não tem outro tema sobre a Bíblia nesse ano na nossa igreja. Só tem profeta. E então, Jeremias é filho do sumo sacerdote, se não me falha a memória, Ilquias. E esse sumo sacerdote, ele vai marcar várias linhagens. Esdras era parente de Jeremias, que era parente desse sumo sacerdote. Esdras é de uma linhagem sacerdotal. Fantástico, não? E aí ele escreve Crônicas. E qual é a temática de Crônicas? A temática de Crônicas é uma síntese da história do povo de Deus, do reinado, do reino dividido, mostrando a linhagem de Davi, mostrando a importância do templo e a importância dos sacerdotes. Mostrando que se a gente perder isso, a gente está esquecendo das profecias. Então, agora aqui, toda essa parte do livro, vamos voltar ao compartilhamento. Toda essa parte do livro, né, na história primitiva de Israel, é mostrando a síntese de tudo isso que eu acabo de falar. Ou seja, o povo de Deus ora acertou em alguns momentos e ora errou em outros momentos. E como eu falei, o livro de Ruth é uma demonstração, porque Ruth era o quê, irmãos? Uma Moabita. Moabita, exatamente. E aqui, fazendo uma síntese, irmãos, sobre essa questão, olha que interessante também. Os imperadores medo-persas, eles eram o quê, irmãos? Eles eram judeus? Não. E Ciro era judeu? Também não. Eles eram o quê? Persas, né? Medo-persas. Persas. Alguns medos e outros persas. Ciro, por exemplo, conhecido na história universal como o Grande, ele foi um persa. Olha que loucura, hein? Hoje nós tendo esse problema aqui
com a guerra de Israel, por causa do atentado terrorista do grupo terrorista Hamas. E temos também outros grupos terroristas fazendo atentados contra Israel no norte, que é o Hezbollah. E olha que interessante, quem é que está apoiando esses grupos, na sua grande maioria? Que país? O Irã. O Irã. Agora eu pergunto, eu não sei se eu já falei aqui na aula, eu falei lá na igreja. O Irã, eles são muçulmanos, certo? Mas eles são de que etnia? Qual é a sua história? Qual é o seu povo? Quando pensamos o Irã, por eles serem muçulmanos, nós achamos que eles são árabes, não é? Eu também pensava assim. Mas eles são persas, irmãos. É persa. Eles são descendentes de Ciro, de Artaxerxes. Então, alguns séculos passados, o imperador persa abençoou os judeus, favoreceu a reconstrução do templo e pediu oração para eles. E, aliás, segundo o profeta Isaías, Ciro era um pastor e ungido, levantado por Deus na terra. Ou seja, Ciro foi um eleito para um propósito e para uma missão. Mas ele não era um hebreu, ele era um persa. Porque vocês têm que lembrar que, quando falamos Império Medo-Persa, o Império Medo-Persa, num primeiro momento, ele era dividido. Os medos dominavam sobre os persas. Um pouquinho antes da queda da Babilônia, os persas ganham o domínio sobre a Média, e aí por isso vira Império Medo-Persa. Então, eles continuam em uma, vamos dizer assim, em uma certa harmonia, liderando esse império, aí onde eles conquistam a Babilônia. Então, o Império Medo-Persa é a Média e a Pérsia. Mas Ciro, em especial, ele era um persa. Então, esse persa amava os judeus, respeitava os judeus e as outras nações. E hoje temos persas querendo a destruição dos judeus. Irmãos, ninguém pode desejar destruir nenhuma outra nação, porque quando eu tento mal contra alguém, eu arrumo uma luta contra Deus. E quando eu tento mal contra uma nação, eu arrumo uma grande luta contra o próprio Deus. E aqui a gente pode dizer, sem medo de errar, que qualquer um que tem um intuito de destruir uma outra nação, essa nação que tenta destruir outra, está arrumando uma briga com Deus. E na história mundial, quem deseja destruir outras nações sempre são destruídas pelo próprio Deus. Podem ver que o Império Assírio, eles eram cruéis e destruíam as demais nações. Hoje nós não temos sequer resquício do Império Assírio. A Babilônia, no primeiro momento, foi também um juízo de Deus sobre o mundo, mas eles se perderam sobre isso, na sua vanglória e no seu poder, e por isso também a Babilônia foi destruída sobre o mundo. E isso vai ser um padrão com todas as nações ímpias, sejam elas quem forem. E se um dia os judeus quiserem destruir as demais nações e aniquilarem, eles também podem sofrer da mesma punição. Então, nós sabemos e vemos que na história, o povo judeu, quando eles começam a querer dominar sobre outros de uma forma desproporcionada, eles trazem castigo sobre eles. É o que aconteceu no cativeiro assírio e no cativeiro babilônico. Então, irmãos, é interessante isso, né? Depois se assistam uma aula do professor Roque, que ele é um geopolítico, falando sobre as etnias ali no Oriente Médio. São por volta de 15 etnias, irmãos. E dentro das 15 etnias temos o povo árabe, que é um dos maiores, mas não é somente árabe. Nós pensamos no Oriente Médio que só tem árabe, né? E um pouquinho de judeu. Mas não, irmãos, os persas também fazem parte de um desses grupos, tá bom? Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Então, aqui, né, olha só, eu perguntei para vocês, né, de que etnias eles eram.
Então, a gente vê o quanto outros povos também tinham o quê? Apreço pelo povo de Deus. E o que dizer de Naamã, general sírio? Percebam, irmãos, são muitos episódios em que nós vemos o quê? Outros povos de outras nações chegando ao Deus de Israel. Tá bom? Maravilha? Tudo bem, irmãos? Maravilha. Que horário temos aqui? 50 minutos. Tá, joia. Então, vamos parar agora a nossa gravação. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, irmãos? Não, ok. Não? Então, podemos parar? Eu vou parar a nossa gravação, tá bom? Pastor Johnny, eu acho que eu vou precisar de você. Agora.